Estimados amigos, hoje nós queremos trazer uma mensagem baseada numa parábola de Jesus, que está no evangelista Lucas, capítulo 14, versos 15 a 24, que é a parábola da grande ceia, ou do grande banquete. Eu vou pedir a Kátia para que leia esse trecho para nós. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo logo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Acabamos de ouvir a parábola da grande ceia, do grande banquete. Estimados amigos, sobre esse texto, Deus manda dizer coisas agradáveis quando Ele nos convida e nos aceita para o seu grande banquete, para a sua ceia. Deus quer que hoje, ouvindo esta mensagem do banquete, nós nos sintamos felizes e pensemos no grande amor que Deus tem por nós. Certa vez o Dr. Martinho Lutero pregou sobre esse texto e, entre outras coisas, ele disse o seguinte: Este é um sermão e um ensinamento para pecadores miseráveis que têm corações miseráveis. É um sermão de consolo, conforto, que quer corações aleijados. A história que temos aí é muito simples. Um homem rico dá um banquete, uma festa. Convida a alta sociedade do lugar, as pessoas importantes. E quando tudo está pronto, quando é chegada a hora do banquete e da ceia, ele envia o seu empregado a chamar os convidados para a ceia. E eles se desculpam, um após o outro, e não comparece. O homem então fica furioso e manda o empregado chamar a ralé, o refúgio da sociedade, os marginalizados, os pobres. E eles vêm, imagine se não viessem, vêm correndo para esta festa. Mas ainda há lugar. E então ele diz ao empregado para que saia aos atalhos, às estradas, e convide a todos para entrarem para a festa, para que o salão do banquete, para que o salão da festa fique lotado. Jesus se encontrava jantando na casa de um fariseu. E é a eles, aos fariseus, que esta parábola, ou esta mensagem, é dirigida. E a distribuição dos papéis é muito clara. O homem rico é Deus. E o banquete da salvação é, através de Jesus Cristo, oferecido a todos pela sua morte na cruz e a sua gloriosa ressurreição. O banquete é de Jesus. A alta sociedade convidada são os judeus, o povo de Israel. Eles vinham sendo convidados há muito tempo, desde o momento em que Deus chamou Abraão e pediu que saísse para Ur da Caldeia e fizesse de Abraão a descendência, o seu povo. Depois, na saída do Egito, da escravidão do Egito,
Depois, mais tarde, no Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, a sua lei. Depois, na entrada da terra prometida de Canaã. Também depois nos dias dos profetas. É sempre um convite constante a este povo, até que de repente vem um empregado e avisa: pronto, venham todos, o banquete está preparado. Israelitas, eis aí o banquete da salvação definitiva que vocês estavam esperando há tanto tempo, Jesus Cristo. E qual é a reação? A reação é a mesma que ainda hoje se vê muitas vezes quando alguém é convidado para ir à igreja, para ir ao culto, para ouvir a palavra de Deus, uma reunião, um live, um convite de Deus. Sabe, hoje eu não posso, porque eu preciso ir plantar a minha lavoura. Hoje eu não posso, porque eu preciso colher as coisas que eu plantei, ou porque eu tenho um negócio aqui ou ali e não tenho tempo para ir hoje à igreja. Ou talvez eu casei e primeiro preciso colocar em dia as coisas lá em casa para depois ter tempo para me dedicar à religião. E assim por diante. Todos achavam que era uma desculpa muito boa. E era uma desculpa importante, eram assuntos importantes, para desculpá-los, para que não aparecessem à ceia. Foi também o que pensavam os judeus. Só que se enganaram, porque não entenderam o significado do banquete, porque não entenderam que aquele Jesus de Nazaré era o banquete definitivo e último, muito mais importante do que qualquer desculpa. Engana-se hoje quem acha que tem desculpa para não ouvir a palavra de Deus. E com isso perdem a vez. Porque veja o que diz nosso texto. Ele diz: pois eu vos afirmo que nenhum daqueles convidados provará o meu banquete. Perdem a vez porque não perceberam que aquela era a hora H, que o banquete, a participação da salvação, é o que de mais importante existe. E então chega a vez dos outros. Chega a vez dos cegos, aleijados, coxos, encostados, aqueles que não têm trabalho, aqueles que vivem apenas de esmolas, que não têm nada para dar em troca do que recebem. E aqui existe uma série de pontos muito importantes. Primeiro, esses miseráveis sabem que são miseráveis, que não podem impressionar a ninguém. Sabem que se ganham alguma coisa, tem que ser de graça. Sabem que vivem nas calçadas do mundo com as mãos estendidas, esperando que caia alguma coisa lá dentro. Segundo, esses miseráveis, portanto, sabendo o que significa o banquete, é uma coisa impossível. É tão impossível como se os mendigos das ruas da cidade fossem convidados para um banquete no restaurante mais fino que existe na cidade. Eles que nunca tinham comida, receberiam comida à vontade, e a melhor comida, e também recebiam as melhores bebidas que existem. Sabendo-se miseráveis, sentem e compreendem a importância daquele banquete. Eles nunca sonharam que alguém os poderia convidar para tal festa. Por isso mesmo, vão correndo para aceitar esse convite. Terceiro, os miseráveis não são convidados porque fossem melhores do que os outros, que recusaram vir. Eles não têm também nada a apresentar. E no seu meio, eles têm as mesmas fraquezas e as mesmas qualidades como aqueles da alta sociedade no seu ambiente. O convite que recebem, portanto, não é mérito seu. Por que então foram convidados? É muito simples. Porque o dono da casa quis convidá-los. Só isso, e nada mais. Quarto, o dono da casa quer lotar todas as dependências. Diz o texto: não pode sobrar lugar nenhum. Pois bem, meus amigos,
Nós somos esses miseráveis. Nós somos os não-judeus, que ganharam a chance de ir ao seu banquete depois que os judeus o desprezaram. E já que nós somos a ralé, os miseráveis, então voltemos aos 4 pontos que nós falamos acima. Porque se essa parábola valeu para os miseráveis daquele tempo, certamente também vale para nós. Primeiro, os miseráveis sabem que são miseráveis. E isso é imprescindível para nós, saber que diante de Deus nos encontramos como que sentados na calçada, com a roupa rasgada, com a mão estendida, esperando que caia alguma coisa lá dentro, e que não temos nada para dar em troca. Que precisamos, portanto, saber, como aquela ralé, que na presença de Deus somos mendigos, pobres, aleijados, coxos. Segundo, a nós os miseráveis, Deus oferece o banquete. Deus oferece a salvação que existe em Cristo Jesus, o perdão de todos os nossos pecados, a vida eterna no céu com Deus e os santos anjos. Este é o banquete eterno da salvação. Como mendigos, de mão estendida, e só como mendigos, de mão estendida, compreenderemos a maravilha do banquete da salvação. E só assim estaremos dispostos a aceitá-lo, a ir correndo para a igreja, para o céu, já que Deus não se esqueceu de nós. Como os miseráveis, terceiro, como os miseráveis, não somos convidados por termos qualquer qualificação especial. Somos convidados por um único motivo. Um motivo completamente incompreensível. Somos convidados porque Deus quer, porque Deus nos ama, porque Deus ama todos e pronto. Não porque nós temos alguma qualidade especial, porque nós colaboramos talvez na comunidade, porque nós ajudamos os necessitados, nada disso. Somos convidados unicamente porque Deus quer. Ao nos convidar, Deus não quer saber se temos ou não qualidades. Pense bem, não é fantástico? Não é maravilhoso saber que Deus não pergunta por qualidades, que Ele nos oferece o banquete da salvação simplesmente porque quer, por pura bondade e amor, sem receber nada em troca. Cada um de nós precisamos também saber que somos miseráveis e pecadores, como aqueles da mão estendida, e assim ouvirmos o convite e nos encaminharmos ao banquete. Prezados amigos, não fosse essa a mensagem do cristianismo, precisamente esta, a mensagem do convite amoroso de Deus para o banquete, dirigido a nós, pobres pecadores, a nós, miseráveis pecadores. Se não fosse o grande convite amoroso de Deus, nós poderíamos fechar as nossas igrejas. Se não fosse essa a mensagem do amor de Deus, que Deus me incumbiu de pregar, eu não teria motivo nenhum de hoje estar falando a vocês. Mas o importante é nós saber que Deus quer nos salvar. Só tem sentido apenas isso porque Deus me dá a salvação de graça, sem nada em troca, porque Ele sabe que eu sou ralé, que eu sou miserável, que eu não tenho nada para lhe oferecer. E apesar disto, Ele me oferece o convite e Ele me convida. Quarto, o dono da casa quer ver a sua casa lotada. E depois dos mendigos entrarem, aqueles que já aceitaram o pedido, o convite da salvação, ainda há lugar. Ainda devemos sair às ruas, aos becos, aos atalhos deste mundo e convidar todos para o banquete celestial. Essa é a nossa missão. Alguém da tua família ainda não recebeu ou ainda não sabe do banquete? Fala para ele. Convida-o. Alguém do teu trabalho
ainda não ouviu falar do banquete? Fala para ele. Alguém do teu Facebook não conhece o banquete da salvação de Jesus, a salvação eterna no céu? Então, compartilhe essa mensagem e tantas outras. Estimados amigos, todos nós somos pecadores, miseráveis, convidados para o banquete da salvação de Jesus Cristo. Isto é graça. Isto é boa nova. Isto é evangelho. Isto é uma palavra de consolo e conforto para os corações pobres e aflitos. Sabemos que Ele fez tudo. Cumpriu os 110 mandamentos em nosso lugar, morreu por nós na cruz, ressuscitou, nos garantindo que Ele vive e que nós com Ele viveremos por toda a eternidade. Ele fez tudo e também nos convidou, nós que não merecíamos nada. Por amor, Deus fez tudo por nós. O que faremos nós em agradecimento a Deus por este grande amor revelado? Amém. Que a paz de Deus esteja com todos, ela que excede todo o humano entendimento, vos abençoe e vos guarde hoje e em todos os dias de vossa vida. Amém.